Bom dia, galera. Vamos começar aqui mais um podcast Vida de Cabeleireiro. E hoje, nada mais, nada menos, vamos entrevistar o dono do salão Paulo Ricardo Hair Company. E, na verdade, como muitos já sabem, é meu pai. Atua há mais de 40 anos como cabeleireiro aqui na região do Paraná, principalmente aqui na cidade de Londrina. E tem uma história muito bonita e muito bacana com respeito a essa profissão que ele ama tanto. Hoje nós vamos focar aqui principalmente como que ele começou essa profissão, quem foi ali os entusiastas para ele começar a profissão de cabeleireiro e quais foram ali a história dele que se iniciou essa carreira tão bonita que ele já tem há 40 anos como profissional. Sem dúvida ele inspirou tanto a mim a ser cabeleireiro como a outros profissionais aqui que trabalham com a gente aqui. Então vamos saber um pouquinho mais. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de saber. Pode se apresentar aí. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver conosco, o importante é que esteja conosco. A gente vai começar aqui a startar a história da família e do que isso veio reverberar sobre todos os que estiveram com a gente na escola, na criação de moda que a gente, pelo país e até fora do país, conseguiu levar. E por quê? Como foi o start? Então agora eu deixo com vocês, Fernando, para tentar saber isso. Beleza, vamos lá então. Pessoal, sem dúvida aqui, Paulo, vou chamar de Paulo para ficar mais formal aqui, mas é meu pai. Mas todo mundo quer saber quando se iniciou na sua família essa carreira como cabeleireiro ou barbeiro. Quando que iniciou na nossa família isso? Na verdade, dizem, meus tios, que uma família que veio lá de Portugal, de barbeiros, e essa família chegou no Rio de Janeiro, onde era a capital do país, se estabeleceu ali, e depois meu avô e meu tio acabaram se mudando para uma cidade do interior de São Paulo chamada Chavantes. Ali eles ficaram um tempo, mas depois Londrina começou a explodir como um lugar que eles diziam, um lugar de ganhar dinheiro. E aí veio esse meu tio Manuel, quer dizer, mais português impossível esse nome, para se estabelecer em 1933. Aqui ele começou a ter tanta clientela que chamou o meu avô, o avô Paulo, que me deu o nome inclusive. E ele disse, vem para cá que tá cheio de italiano e japonês e a gente vai tomar o porre de fazer cabelo e barba aqui. E aí ele veio, mas ele veio em 1938 e trouxe com ele o meu pai recém-nascido. E aí começou toda a história, porque ele teve 9 filhos, dos 9 filhos, 4 homens se tornaram barbeiros até o falecimento de 2 e ainda tem 2 filhos, que são os meus tios. Então esse realmente foi uma trajetória muito, muito legal, né? Então, em 1938 ele veio para Londrina e você sabe dizer qual foi a região aqui de Londrina que o Paulo começou a ter o salão? Olha, o centro de Londrina era em volta do Coreto, onde hoje é a fonte, ali no começo do calçadão. O que acontece é que ali tinha a Batavo e a Cipasa em frente. Na verdade, antes disso era a casa do meu tio-avô e a casa do meu avô ali. E logo então o Coreto. Ali eram as 2 residências com as 2 barbearias. Mas logo depois que meu avô chegou, 2 anos depois, esse meu tio-avô foi embora. E meu avô ficou muitos anos aqui em Londrina como o único barbeiro da cidade. Por isso que hoje as coisas dele estão no Museu Histórico, Museu Padre Carlos Vaz, justamente contando a história do primeiro barbeiro, um dos primeiros, na verdade, porque depois vieram outros. Que legal, tá lá no museu então, tem as máquinas, e galera, a máquina que tá lá no museu, que eu já vi, é aquelas máquinas, uma das primeiras, que era aquela dentadinha que você... Tipo uma tesoura. Tipo uma tesoura. Não. Então hoje a gente às vezes reclama de usar a máquina de fio, e naquela época nem elétrica era. Então para quem não conhece Londrina, naquela Avenida Paraná, onde ele começou a iniciar ali os trabalhos como cabeleireiro e barbeiro. Isso mesmo. Então, quem realmente, o primeiro a ter contato aqui em Londrina foi um outro tio, né? Isso. E depois o vô Paulo que começou, seu avô começou
a trabalhar realmente aqui. Isso, meu pai foi engraxate no salão do meu avô, com 5 anos de idade, mas aos 8 já atuava como barbeiro. Inclusive ele ia roubar nas chácaras, nos sítios aí, alguma fruta, melancia, mexerica, não sei o que, e ele era pego. Quando ele era pego, levavam para o dono da chácara ou dos sítios, mas esse aí é meu barbeiro, pode soltar. Então era uma coisa assim que só tinha poucas pessoas, né? Todos se conheciam e na verdade era uma família, né, de barbeiros. Realmente, meu avô, eu tive a oportunidade de conviver muito com ele e ele era uma figura. E ele tinha todo esse jeito dele assim simples, porém também tem história. Se ele estivesse vivo aqui, com certeza a gente iria entrevistar ele. Faleceu cerca de 2 anos, mas a história dele está aqui no salão. Depois do Theo, nós vamos pegar uma filmagem ali, colocar uma foto da cadeira dele que a gente trouxe aqui pro salão. Verdade. Que essa cadeira aí tem muita história. Se essa cadeira falasse, ela ia contar a história aí de vários políticos, várias pessoas que passaram por ela, né? Personalidades de Londrina. De Londrina e do Paraná. Inclusive, José Richa foi cliente, né, do meu pai por muitos anos, deu o nome ao aeroporto, depois foi governador do Paraná e por aí afora. Tem muita história, a gente conta num audiobook depois. Vamos até soltar um spoiler aí que tem um livro, né, um audiobook, um livro que você está montando para colocar aí. Sim. Que como que é o nome mesmo? Pelas lentes do barbeiro, porque é como o barbeiro via as coisas desde aquela época até os dias de hoje. Então era uma coisa imaginativa, até lúdica, mas é interessante que isso foi o que fez dele e de outros barbeiros da época pessoas que preconizaram o que hoje é justamente aquilo que domina toda a área hair na cidade. E não só na cidade, toda uma região, e por que não dizer até no Brasil, porque a cidade de Londrina também levou grandes nomes por todo o Brasil. Um deles eu tive o privilégio de fazer parte, para poder criar moda em cabelo. Agora, como começou tudo isso, teve também participação do meu pai. Beleza. Então aí a gente já teve uma noção que a sua família sempre esteve engajada com a área da beleza. Lá no começo foi com barba e cabelo masculino. Agora, quando você decidiu começar ali, começou a entender que era isso que você queria como profissão? É aí que entra o meu pai. Ele começou a me levar aos 8 anos de idade em 2 associações que tinham aqui, que chamavam as POC as PAC e as MOC, aliás. Eram associações que faziam campeonatos de cabeleireiros. E aí ele fazia parte de um pessoal que assessorava a diretoria, então eu tinha entrada livre onde só adultos podiam entrar, tipo entrar no banheiro e ver as mulheres sendo maquiadas no corpo, apenas de calcinha, não sei o que, aquilo me deslumbrava. Cabelos que os homens descoloriam, faziam azul, faziam roxo, só tinha azul de metilênio, né, violeta genciana, pigmento de bolo, sabe, amarelo. Não tinha os recursos que a gente tinha hoje e eles conseguiam com tanta criatividade fazer aquilo. Imagina para uma criança de 8 anos ver como tudo aquilo era criado, o descolorante não era como hoje, tinha água oxigenada de 120, meu Deus, aquilo caiu o cabelo no chão, eu vi aquilo acontecer. Então todos esses processos... 120? Era forte, hein? Um dia eu te conto. Aí, simplesmente, era loucura, os caras eram pirados, eram loucos, porque o que eles queriam fazer era criar. Isso colocou dentro de mim uma inspiração para a criação, uma vontade de também fazer aquilo, porque eu via que era possível e não tinha os equipamentos que nós tínhamos hoje. Por exemplo, para fazer um cabelo masculino todo certinho penteado, pegava e fazia uma raquete de madeira, furava com prego, porque não existia furadeira, para colocar, acertar e jogar o secador por cima, que também era, no mínimo, rústico, vamos falar assim, né? Precário, na verdade, né? Para fazer um topete, hoje nós temos uma topeteira. Naquele tempo você tinha que fazer com a mão, você tinha que dominar isso. Isso me fez absorver essas ideias que depois eu repliquei na minha profissão. Entendi. Então, ali com 8 anos de idade, você já começou a frequentar esse ambiente, né? Uhum. Mas com quantos anos você começou a cursar? Assim,
Todos os anos tinha esses campeonatos que eram internacionais, porque Londrina está no meio entre Paraguai, Argentina e São Paulo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer parte desses campeonatos e aí decidi, vou fazer o curso. Até os 12 anos de idade eu já era modelo nesses campeonatos e tal, eu era meio grandinho, tipo esse tamanho eu tinha aqui. E aí, aos 13 já fiz o curso, aos 14 tinha me formado e daí qual era o meu campo? Era a vizinhança, então eu fazia permanente, cortava de toda a vizinhança, né? O povo que eu conhecia na própria escola de cabeleireiro se tornaram meus clientes, e aí eu fui chamado pelo Salão Presidente, que era uma barbearia de luxo, e que eu era lá o mascotinho, ia fazer 15 anos, né? Todos eram já adultos, éramos 8 cabeleireiros ali, e foi um aprendizado imenso com eles dentro desse salão, que inclusive foi inaugurado pelo José Richa, quando ele aqui atuava como prefeito. Para quem não conhece Londrina, a história de Londrina, esse Salão Presidente foi um salão the best, o melhor de Londrina em termos de barbearia, e assim todas as celebridades de Londrina e quem tinha um poder aquisitivo melhor queria cortar o cabelo lá. Então você já começou num salão, numa barbearia já top, de elite ali. E por que era top? Porque quem ganhava esses campeonatos, eles tinham uma valorização na remuneração mesmo. Quer dizer, os valores dos cortes de cabelo, eles eram maiores para quem tinha troféus. E você chegava nesse salão que tinha, primeiro era uma parede cheia de troféus. Todos eles tinham troféus. Os caras eram feras. Legal. E aí o que acontecia? Eu falava para eles assim, porque eu ainda não tinha cliente, né? Eu chegava e dizia assim, escuta, você pode deixar eu afiar sua navalha aí? Porque não tinha navalha com lâmina desfiadeira como hoje, né? Aí você pegava lá o couro, né? No couro, né? E aí você fazia esse movimento, e eu ficava olhando o cara cortar, e eu fui absorvendo. Mas você não podia distrair, senão você cortava o dedo. Claro. Porque lá cortava igual... Ficava automático o negócio, mas se você não fizesse com atenção, dava B.O. Mas o que acontece? Essas técnicas, depois, quando eu me tornei um cabeleireiro, um profissional de referência, eu utilizei nas apresentações. E os caras falavam assim, nossa, que técnica revolucionária, que é isso, que é isso, como que você faz isso? Aí eu pensava comigo, eu aprendi com aquele barbeiro lá, com aqueles barbeiros lá que estavam ali. Então é assim, coisas que nascem, né, vamos dizer, de maneira pessoal. As pessoas tinham esse feeling e eu consegui entender que eu tinha que aprender com as pessoas, inclusive com os meus alunos. Até fica uma dica aí para quem é cabeleireiro novo ou barbeiro, uma dica importante é você observar o barbeiro antigo. Porque o que aparece muitas vezes de reclamações de clientes que cortam em barbearias novas ou salões novos, é que os cabeleireiros eles estão com uma técnica muito blocada, ou seja, corte só a máquina ali, aí quando vai fazer um corte a tesoura, tem uma certa dificuldade ou não fica bom. Verdade. Então uma dica, são poucos os barbeiros antigos que ainda restam, tá morrendo tudo. Se você tiver a oportunidade um dia, vai no qualquer barbeiro que você conhecer ali, que seja antigo na sua região. Observa a técnica dele, porque é bem interessante. Os barbeiros eles têm uma técnica diferente. Né? Por exemplo, corte, você vê que a maioria ali usa o pente ali para erguer o cabelo e cortar a tesoura. Hoje a gente está com tudo muito automatizado. Eles faziam degradê a tesoura. Né? Era artesanal total. Então a mão precisava ter um equilíbrio, né? E também no momento certo de startar o corte, que eles chamavam de pente corrido ou pente livre, né? Ou até brincando falava corte na banguela, né? Soltava, ia na banguela. Aí o que acontece? Eles criavam um formato que ficava numa perfeição que nenhuma máquina hoje consegue reproduzir, porque a cabeça ela tem conformações diferentes e a mão consegue acompanhar isso e fazer um formato diferente, mas só colocar a máquina ela acompanha essas conformações. Sim. E não consegue a perfeição de um artesão barbeiro. Aliás, eu vou um dia compartilhar com o pessoal barber essa ideia, porque que você falou é certo, tem que abrir a mente para outras técnicas. E só uma dúvida ficou, como que você conseguiu entrar lá na barbearia? Foi o seu pai que
que te indicou? Ou alguém te chamou? Você lembra disso? Então, na verdade, não foi meu pai que era uma barbearia indicou. Fina, luxo. De luxo, então você deveria ter algum contato ali, né? Tinha sim, eu tinha contato com 3 que trabalhavam ali e saiu um fulano sócio e eles aí me admitiram como único funcionário. E foi muito engraçado porque eu lembro que isso aconteceu dia 2 de novembro, era um feriado, né? E caiu justamente num domingo. Mas no dia anterior, no sábado, eu tinha trabalhado e eles falaram, olha, é esta semana que você vai ficar de teste aqui. Na segunda-feira, dia 3, a gente vê se a gente admite você. E dia 13 eu cheguei lá suando frio e tudo, falei, meu Deus, me ajuda, tomara que me admitam. E eles me admitiram. E eu fiz disso um aniversário profissional. Porque daí, todo dia 3 de novembro, eu comemorava o dia que eu fui admitido na profissão, uma coisa que meio que eu sonhava desde os 8 anos, se concretizou aos 15 e dali eu venho comemorando. E coincidentemente um dia eu recebo no meu salão uma correspondência, parabéns pelo seu dia, dia do cabeleireiro. E eu dizia, mas como que a Vela, a L'Oréal, a Kyone sabe que eu estou fazendo aniversário dia 15, né? Dia 3 de novembro. Aí depois que eu fui saber que foi escolhido o dia 3 de novembro como Dia Internacional do Cabeleireiro. Não tinha nada a ver comigo, mas eu peguei a carona e achei que era tudo para mim. Então foi muita coincidência aí que quando eu tive uma escola de cabeleireiros eu comemorava mais ainda o dia 3 de novembro como Dia Internacional do Cabeleireiro e dia do meu início oficial na profissão. Beleza. A história da escola de cabeleireiro a gente vai deixar para um outro episódio, que hoje a gente está ali, porque é muita coisa, né? Família. Muita coisa, mas a escola de cabeleireiro é legal também. Fica aí um bizu para vocês, que lá na frente vocês vão poder também saber um pouco mais dessa história da escola de cabeleireiro que você teve. E ali você ficou então por cerca de 2 anos, pelo que eu sei da sua história, né? No Salão Presidente. Um pouquinho mais. Na verdade, eu fiquei até os 19. Né? Então foram 4 anos ali. E aí eu me mudei para uma cidade pequena para abrir o meu salão de cabeleireiro, onde eu tinha apenas um concorrente. E ali eu fiquei até me casar. E aí minha esposa querida ficar grávida do meu querido primeiro filho. E aí a gente voltou para Londrina, que foi que a gente empreendeu um salão aqui. Sim, então tá. Então, com quantos anos você montou seu primeiro salão ali? Eu montei aos 19 anos, né? Aos 22, final dos 22, começo dos 23 anos, que daí eu já estava em Londrina, 23 anos. E aí eu comecei a perceber, tive um crescimento de clientela e queria colocar mais gente para trabalhar. Mas eu comecei a perceber uma inaptidão, faltava, eu tentava ensinar e as pessoas vinham com vícios errados de outros perfis de trabalho. E aí que foi que me surgiu a ideia de que se eu tinha que adestrar, eu tinha que adestrar desde o princípio. Aí veio a história da escola. Ah, entendi. Bacana. Então, muita coisa, hein? Dos 15 aos 22, você já tinha se tornado cabeleireiro, já tinha trabalhado num grande salão, e com 22, 19 montou o seu salão, depois dos 22 já era pai e já estava... 23 já era pai e já estava... Não perde as contas, não! Já estava com um salão aqui em Londrina, né? É isso mesmo, e foi muito bom. Tinha a Folha FM como investidor em novos talentos aqui, e eles começaram a fazer um concurso de beleza, e aí me chamaram para fazer toda a produção. Eu e minha esposa que fazia maquiagem e tal, então a gente fazia cabelo e maquiagem de todo mundo, e aí começou todo mundo nos chamar para esses eventos, desfiles. Teve aqui uma importante figura da cidade, que é a Mafalda, que ela teve um programa onde eu fiquei por 20 anos acompanhando. A Mafalda mulher, ela dominava a manhã, né? A região aqui, isso, né? A Mafalda. Só posso falar Mafalda porque bom dia, mulher, boa tarde, mulher. Eu lembro que eu fui nesse programa pequeno, né? Pequeno eu já fui com você nesse programa.
Mas ela dominava as manhãs aqui. Dominava e era bastante interessante todo o conteúdo que ela conseguia disponibilizar, porque eram assim talentos locais, né, tanto na moda, no cabelo, na culinária, né, ela levava políticos e inquiria deles exposição. Então era assim, era muito interessante porque as pessoas todas consumiam aquela informação e acabavam consumindo os talentos locais. Então isso me fez crescer muito na profissão, de um salão com 2 cabeleireiros, de repente eu cheguei a 10 pessoas trabalhando, e eu devo muito, muito, muito a ela, e eu tenho certeza que muita gente aqui deve a ela, né? Eu lembro que os empresários locais queriam muito estar com a Mafalda Mulher, e eu já estava lá com uma parceria que me rendeu outras parcerias também, e me rendeu muita clientela e projeção, eu diria até regional, porque até hoje eu tenho muita gente fora de Londrina, continua sendo meus clientes. Bacana. E conta para nós, você lembra qual foi o primeiro lugar que você montou, a primeira rua aqui em Londrina que você montou o seu salão? Foi na Rua Santos. Na Rua Santos eu comecei num salão, era menor, tinha apenas a minha cadeira. Aí depois eu fui para a Rua Souza Naves, onde eu tinha 2 cadeiras, que daí eu tinha um fulano que foi um dos experimentos que eu tentei adestrar e tal, e acabei tendo que criar uma escola para fazer isso. E aí depois eu tive 2 salões, por 3 vezes eu tive 2 salões simultâneos, fui para outros endereços, como ali dentro da galeria do Cine Vila Rica, estivemos na rua também Sergipe, primeiro Sergipe, que aí nós tínhamos na área de cima, e foi onde nós começamos a escola. Depois deixamos a escola na Rua Sergipe, ali esquina com Pernambuco, em cima da afamada Gas Peças de Londrina, e ali ficou só a escola, e eu fui para Hugo Cabral. Da Hugo Cabral ficamos 2 anos e pouco para 3, e aí juntamos tudo, escola e salão, na Pernambuco 163 Fundos, onde na verdade permanecemos por 20 anos lá. E concomitante com isso, tive 2 anos e meio num projeto conjunto com o Catuai Shopping. Ali nós tínhamos o Ricardo Bocater, que me chamou para fazer uma parceria. Eu levei 3 pessoas da minha equipe, e eu então ali ficamos 2 anos e meio para dar um upgrade naquele salão que ele tinha começado. E aí finalmente voltamos para a Rua Goiás, que é onde nós estamos hoje. Na verdade, essa localidade, ficamos aí 3 anos dentro desta casa que nós estamos hoje. Saímos, fomos para a vizinhança, que a casa vizinha, ficamos 15 anos, e na pandemia tivemos que nos retransferir para cá. Mas é a casa, vamos dizer, localidade que a gente mais aprecia. Sim, essa região, então você vê, você começou na região aqui na Rua Santos, que é próximo aqui também, foi para o centro, foi trabalhar em shopping, para um salão, e agora estamos na mesma região, né? Bacana, muito bom. E qual dica você daria aí para quem está começando na profissão como cabeleireiro? Que dica você acha assim essencial para uma pessoa que está começando? Você acha que o melhor caminho para quem está começando já é ele se formar e montar o próprio salão, ou ele começar em algum salão? Primeira dica: não existe convicção sem inspiração. Palavra profunda, hein? Não existe. Então você não vai ser um profissional bom se você não for inspirado a ser um bom profissional. E primeiro, inspire-se, busque ideias, veja padrões, como eu via meu pai, eu vi outras pessoas, e que você pode então fazer com essa inspiração, né? Depois é assim: nunca pense saber tudo, porque senão você fecha a mente e não aprenderá mais nada. Aprenda com todos que estão ao seu lado. Aprenda com um aluno que você acha que você sabe mais que ele, mas ele vai ter alguma coisa para te ensinar, que é o que eu fazia. Meus alunos às vezes pegavam um pente, seguravam uma escova de uma maneira e falavam: para, faz isso de novo. Aí ele fazia, eu falava: estou plagiando de você. Ele: que, professor? Eu estou copiando, cara. Você teve um filho e você teve uma sacada. E eu vou copiar porque isso é muito bom, é bom demais, vai nisso.
E eu percebia entre meus alunos, para responder bem sua pergunta, um diferencial. Quem via aquilo apenas como uma profissão e quem via aquilo como uma realização. E eu percebi que os que viam aquilo como uma realização tinham mesmo, né, mais sucesso, mais prospecção, né? Por quê? Porque venciam os obstáculos que vinham, né? Eles erravam ali às vezes, mas, sabe, faziam de novo, etc e tal. O que eu digo é que tem que entrar como um auxiliar, sim. Um auxiliar no salão. Por quê? Minha escola tinha justamente um programa onde eram 800 horas que eles faziam, mas 120 eram dentro dos salões, que era como um auxílio gratuito que ele tinha que fazer. E assim, o que aconteceu? O Embrapa fez uma pesquisa com a minha escola e descobriu que nós tínhamos 98% de absorção no mercado por causa desse programa. Eu até chamava de agency hair, quer dizer que eu agenciava o pessoal do cabelo. Aí, Fernando, o que aconteceu? O pessoal ia sendo testado em salões como meus colegas aí, né, Lincoln, Fábio e até o pessoal do Jacques Janine e outros grandes salões de Londrina que eu posso referenciar, que pegavam esse pessoal e ia testando, e aí sempre achava um que encaixava. Esta pessoa depois se tornou ali um cabeleireiro, porque ele vai criando o perfil do salão, né? Então eu digo que sim, que é melhor ir como um auxiliar para depois chegar a um profissional. Eu digo mesmo, porque não há escola melhor do que você trabalhar com outros profissionais que já estão há mais tempo no mercado. Porque se você faz o curso, você sai ali com a mente somente com treinamento simples. É a mesma coisa que uma pessoa que faz faculdade. Vamos supor, se um advogado ele faz faculdade, por mais que ele vai lá, tira a OAB dele, a licença, para atuar, a hora que ele pegar o primeiro caso, ele vai ter dificuldade, ele vai ter que pedir ajuda de alguém. Mesma coisa para quem, às vezes a pessoa termina o curso, ela acha que ela já sabe cortar cabelo. Ela vai e quer montar o próprio salão. Aí é onde tem dificuldade, onde tem muitos erros. Não que você não vai errar quando você está trabalhando com outros profissionais, mas só de você observar cada um trabalhando, você vai pegando o jeito de cada um. Tanto de escovar cabelo, quanto com respeito a corte, né? É verdade. Então isso daí é uma dica importante para quem está começando aí na profissão, tá bom? Não pense que você, por estar trabalhando em outro salão como auxiliar, você vai estar, não, me formei como cabeleireiro e não vou ser auxiliar. Não. Comece como auxiliar que você vai conseguir ter um crescimento profissional melhor. Muito bem. Então, essas foram as perguntas principais aí que a gente queria saber. Com certeza a gente tem muita coisa ainda para conversar, muita coisa para saber sobre a sua profissão. Por exemplo, você tem que contar para nós a respeito das suas feiras, que você já participou, que hoje em dia as feiras elas diminuíram aquela questão da qualidade, né, que a gente tinha antes, de ter vários cursos legais e tudo. As feiras está faltando um pouco isso, fica a dica aí, faltando um pouco da questão de ter eventos e ter feiras assim que represente mais o profissional como um todo, né? Não só as marcas. E eu vejo que o que falta é o que eu disse no início, que é um start, que é a inspiração. Por isso que eu trabalhei tantos anos em moda e cabelo, para inspirar pessoas a fazerem o mesmo, né? Como a gente está contando da família, vamos chamar um novo membro aí, que é o inspirado Lorenzo, para a gente finalizar como família aqui, ó, que coincidentemente também tem 8 anos de idade, já está... Vem aqui no meio. Vem aqui. E aí, garotão? Já está vestindo a camiseta do salão. Oi. O que você me diz? Eu não sabia dessa história. Não? Não. Ai, meu Deus, que vô que nunca teve tempo de contar para essa criança. Que legal. O Lorenzinho sempre está aqui no meio agora e está convivendo aqui no salão. Né, Lorenzo? No meio de todo mundo aqui. Bacana. Já tem até o seu salão, né? Meu salãozinho que fica bem ali. O meu irmão, ele já tem até um salãozinho que ele quis. E eu montei ontem pra ele, que é bem ali, na cadeira do Biso,
que é essa cadeira que eles falaram. Isso. Essa cadeira teve 72 anos de atuação. Essa cadeira aí é uma cadeira que não se faz mais igual essa. Uma cadeira meio da nossa história aqui. Isso, é uma cadeira retrô. Beleza, então. Valeu, Lorenzo. Obrigado por vir aqui ver a gente. Muito bem, nós vamos encerrar por hoje aqui esse podcast Histórias de Cabeleireiro. Então, muito legal, e a gente quer ter sua presença aqui. Você que é cabeleireiro, que gosta de contar história e quer saber mais das histórias, nós vamos entrevistar outros cabeleireiros aqui do salão. E você, se você quiser também ser entrevistado, mande seu contato. Obrigado. Okay. Vamos ficar esperando vocês então para continuar essa história, ok? Tem mais! Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!